Olá pessoal, sou Juliana Franco, sou dentista e vamos abordar neste módulo o tema cuidados inerentes ao consultório odontológico. É importante lembrar que neste momento, principalmente devido à presença do vírus, coronavírus na nossa população, e quanto menos formar aerosol no nosso consultório, a gente tem uma diminuição do risco das infecções cruzadas e, claro, maior segurança para a realização do procedimento odontológico. Então, neste momento, é importante retirar das bancadas, do mobiliário, os objetos de decoração que a gente sempre deixou e agora tudo tem que estar sem nada para possibilitar uma desinfecção e menor acúmulo de gotículas e aerosol nesses objetos que podem servir como infecção cruzada, assim como o uso de brinquedos e manequins que não devem também estar expostos pela odontopediatria, então eles devem ser passíveis de lavagem e desinfecção. Uso obrigatório de barreiras, a gente pode recobrir os mobiliários para possibilitar uma menor sujidade, uma menor deposição das gotículas e dos aerosóis. Lembrar que os estabilizadores, avental plumbífero, os periféricos sempre devem ser desinfetados no final de cada atendimento. Hoje a gente vai ter que adequar os intervalos de atendimento e propor um tempo de espera entre um atendimento e outro para que a gente tenha a sedimentação das gotículas, dos aerosóis nas superfícies e assim para a gente promover uma melhor desinfecção de tudo. A gente vai ter que remover as barreiras do que a gente colocou no consultório somente previamente à limpeza, então tem que esperar o tempo de espera para remover essas barreiras, cuidar da manipulação dos materiais odontológicos e lembrar que todo o instrumental e toda a caneta de alta e de baixa tem uso individual e único para cada paciente, devendo ser esterilizado em cada momento, para cada momento. Bom, por que é importante a gente tomar esses cuidados com o consultório odontológico? Porque o paciente falando, a gente fazendo o procedimento, mesmo gerando, não gerando aerosol, sempre lembrar que o ar fica contaminado e como a gente não tem ainda evidência científica de quanto tempo as gotículas e os aerosóis permanecem no ambiente, a gente tem que ter um tempo de espera para isso sedimentar e a gente aí promover a limpeza efetiva do nosso consultório odontológico. Então lembrar que o consultório ele é um ambiente extremamente propício para a formação dos aerosóis, que a gente tem que recobrir as cuspideiras, porque a cuspideira sempre fica retroalimentando o ambiente, o que foi colocado na cuspideira. Lembrar das barreiras, tanto dos refletores como das ponteiras. Lembrar que, se possível, eu posso recobrir a minha cadeira e o meu mobiliário com lençol ou com campos de TNT, tecido não tecido, e eu tenho que ter um tempo de espera de sala. Então, entre um procedimento e outro, entre um paciente e outro, eu tenho que ter um tempo de espera. Então, sempre lembrar, que eu posso ter um consultório odontológico que tenha janela, e tem ar-condicionado, porque a gente vive num país tropical. Então, eu posso atender o paciente com o ar-condicionado ligado? Eu posso atender com o ar-condicionado ligado, mas no fim do meu atendimento eu tenho que abrir a janela, ou se for possível, eu posso atender com o ar-condicionado ligado e com a janela aberta, porque eu tenho o quê? Uma troca de ar, eu tenho o ar circulando neste momento, tá? Então, para o consultório que tenha janela, então eu vou fazer um procedimento odontológico de avaliação odontológica sem a formação, então só estou avaliando esse paciente, tá? Então eu tenho que fazer um tempo de espera entre um paciente e outro de 30 minutos. E a partir desses 30 minutos eu posso remover as barreiras de forma a não formar mais aerosol e fazer a desinfecção da superfície. Bom, mas eu fiz um procedimento odontológico, mas eu não gerei aerosol, mas o paciente ficou um bom tempo dentro da sala, respirando, falando, de boca aberta para a realização do procedimento odontológico. Então, para este cenário de consultório com janela, eu tenho que esperar 1 hora para iniciar a minha limpeza, a minha desinfecção do consultório. E para procedimentos, no terceiro cenário, para procedimentos que eu gero aerosol, eu tenho que usar alta rotação, para esse cenário eu tenho que esperar 2 horas para iniciar o meu processo de desinfecção do consultório odontológico. Então esse é um cenário que eu tenho um consultório, com uma janela que permita aí a troca do ar, essa renovação do ar.
Mas eu tenho um cenário que acho que é o pior possível, que eu tenho um ar-condicionado, porque tem que refrigerar esse ar, mas eu não tenho janela. Então, se eu não tenho janela, eu não tenho essa troca do ar. Então, claro que eu vou ter que ter um espaçamento aí do meu tempo de espera entre um paciente e outro, tá? Então, vamos lá, um consultório que não tenha janela, tá? E eu fiz uma avaliação, só avaliei o paciente para saber o que o paciente tinha. Então, para este atendimento, eu tenho que esperar 1 hora para iniciar aí o meu processo de desinfecção e limpeza do consultório. Ótimo. Mas, Ju, eu fiz um procedimento que não gerou aerosol, mas eu fiz um procedimento odontológico e o paciente ficou bastante tempo em sala. Então, para este caso, eu vou ter que esperar 2 horas para iniciar o meu processo de desinfecção da sala. E qual seria o terceiro caso? Eu atendi meu paciente e fiz muito aerosol. E eu não tenho, nessa sala não tenho uma janela, não tenho uma possibilidade de troca do ar. Então, para este caso, eu vou ter que esperar 3 horas para iniciar meu processo de desinfecção. E quando eu falo para iniciar o processo, é tempo de espera. Por exemplo, atendi o paciente, todo mundo saiu da sala. Eu bati a porta. Eu conto o tempo necessário e a partir daquele término do tempo, eu vou, o pessoal, o auxiliar de limpeza, ele vai entrar, ou o auxiliar do consultório, ou o próprio dentista vai entrar, vai dobrar, né, se tiver algum campo dentro do consultório, né, vai recolher o material que já foi recolhido, vai dobrar, né, vai dobrar toda a parte do campo, né, vai desprezar no material infectado e vai fazer a limpeza e desinfecção do consultório. Né? Então, lembrar que eu posso utilizar como escolha sempre um quaternário de amônia, porque eu faço a limpeza do mobiliário e da cadeira juntamente com a desinfecção, diferente do álcool, que eu vou ter que fazer um processo de limpeza da superfície e depois aplicar o álcool, que seriam disponíveis aí, necessários duas etapas, tá bom? Sempre lembrar, quando eu falo desinfecção da sala clínica, eu vou começar a limpeza pelo equipo odontológico, depois os periféricos, depois o mobiliário, depois as paredes, depois o piso do consultório odontológico. Então tem uma sequência também a ser seguida. Lembrar que a gente tem que usar sempre barreira, tá? E que o uso de barreiras, né, como campos de tecido não tecido, que são de TNT, tá? Eles devem aí ser possivelmente implementados, porque eles facilitam aí, eles protegem o mobiliário, as cadeiras, os equipos, os periféricos de uma possível contaminação com ar, facilitando o processo de desinfecção. Certo? Então, só lembrando, né, a gente recapitulando, tirar tudo sob as bancadas, né, recobrir o que for possível, utilizar a barreira, ter o tempo de espera determinado, então as notas técnicas têm já o tempo determinado a respeito de qual o tempo de espera entre um procedimento e outro para cada tipo de consultório que eu tenho. Lembrar do agente específico que deve ser utilizado nessa desinfecção e, claro, aí os cuidados inerentes ao ambiente e aos aerosóis que foram gerados para que eu crie aí o ambiente mais seguro possível. Certo? Pessoal, a gente se vê no próximo módulo. Até!